Então, amores, ontem, né, eu iniciei o nosso assunto do capítulo 2, a Revolução Industrial, e nós vimos que a Revolução Industrial, ela realizou, né, ela fez uma grande transformação na sociedade. Essa transformação não foi só no modo de produzir e transportar mercadorias, mas essa transformação interferiu no dia a dia, na organização social, no transporte das pessoas, no modo de trabalho. Né? A interferência dessa transformação, ela foi além de simplesmente o jeito que se produz uma mercadoria, o jeito que se produz algo, tá? Essa mudança, né? Quando eu falo que revolução industrial, essa revolução no sentido de transformação, uma transformação profunda, né? Uma modificação no modo de viver, produzir, enfim, né? Uma transformação ampla dentro da sociedade, uma transformação significativa, tá? E a Revolução Industrial, ela teve aí essa modificação da organização e iniciou na Inglaterra. Nós vimos, né, antes desse nosso assunto, Revolução Industrial, as revoluções inglesas e vimos que a Inglaterra, já lá na Rainha Elizabeth I, vinha acumulando muito dinheiro em caixa, né? Não só com a associação aí, com a proteção da Rainha Elizabeth I com relação aos corsários, né, aos piratas, que saqueavam navios e parte desse saque era dado aí, era mandado para os cofres ingleses. Esse era o acordo entre a rainha e os corsários, né, que eles saqueavam em parte do que era conquistado e para o cofre inglês. E a rainha fazia vistas grossas, tá? Quando esse saque, quando esse roubo acontecia ali, né, nas fronteiras da Inglaterra ou dentro aí da proteção inglesa. Vimos que os cercamentos também foi uma outra atitude que também acumulou dinheiro, né, e favoreceu com mão de obra o governo inglês, a Inglaterra, né? Cercamentos foi aí a retirada de terras de camponeses, e essas terras foram realizadas para criação de animais, de ovelhas. E aí essas pessoas, né, esses trabalhadores, esses camponeses, tiveram a necessidade de procurar emprego, de produzir, então, mais mão de obra. Vimos que a Inglaterra, por conta, né, da derrubada do absolutismo e da ascensão da burguesia, né, a burguesia era um grupo social que auxiliava e contribuía muito, né, para esse crescimento, essa conquista industrial. Então, a industrialização inglesa contou com o apoio do governo, contou aí com o apoio também dos burgueses. Então, a Inglaterra, ela inicia, né, esse novo momento do mundo, essa utilização de máquinas na sociedade, né? Essa criação de indústrias, essa transformação social, tá bom? Bem, a Revolução Industrial, ela não aconteceu de um dia para a noite. Ela teve suas etapas, ela teve seus momentos, né? Esses acontecimentos ocorreram de forma gradativa, gradual. Primeiro, né, nós vimos que antes se produzia de forma artesanal, né? Era utilizado aí o meio de trabalho, era o artesanal. Então, o artesão, ele produzia aí a sua mercadoria, o seu produto, de modo manual, utilizando a sua matéria-prima, os seus recursos, né? Ele usava aí também a ajuda dos familiares. Como assim, professora? Esse artesão, um determinado artesão, produzia camisas, né? Tecidos, camisas, porque eu falei isso ontem. Então, ele tinha ali a sua plantação de algodão, se no caso aí esse tecido era de algodão. Ou ele tinha sua criação de ovelha, se caso esse tecido era feito de lã, tá? Essa roupa era feita de lã. Então, ele aí teava esses fios, né? Ele unia esses fios, ele fazia aí a produção do tecido, né? Ele produzia esse tecido, teando esses fios, ele fazia o corte dessa camisa,
ele fazia a costura dessa camisa, ele fazia a venda dessa camisa e ele ficava com lucro. Então, o artesão, ele sozinho, né, junto aí à sua família, no ambiente familiar, ele era dono das ferramentas e também da matéria-prima daquele material que ele produzia. Ele tinha total controle sobre todas as etapas de produção do seu produto. Tá? Então, esse modo de produzir teve início com o artesanato, a comercialização, a mercadoria, tudo de forma artesanal, tudo de forma sob o controle de um indivíduo. Com a entrada, com o surgimento, na verdade, de máquinas, né, nós passamos por uma outra etapa, uma segunda etapa, a manufatura. Primeiro, as máquinas ainda utilizavam a força do homem, né, a força física, a força do indivíduo. A primeira máquina, a máquina de tear, é uma máquina que precisava ir, né, para tear os fios, para unir os fios, para formar um tecido, do movimento do homem, né, da força do homem. Então, nós tivemos aí, nesse momento da manufatura, uma junção de uma pessoa, de um empregador, que fornecia esse equipamento para o artesão, para o trabalhador, e fornecia também a matéria-prima, e esse trabalhador e esse artesão produzia, né, essa mercadoria. Então, na manufatura, nós temos aí uma divisão de renda, né, entre a pessoa que era dona, que tinha essa máquina de tear, junto à matéria-prima, com o trabalhador. Então, na manufatura, eu tenho a divisão, tá, do trabalho com relação à produção dessa mercadoria, entre um empregador e um trabalhador, e um artesão. Depois, levava, Sabrina, um bom tempo para fazer isso tudo, né? Que é completamente diferente da produção com máquinas que, a princípio, eram movidas aí a vapor, né, com a força aí do carvão, mas mesmo assim, né, era muito mais rápido do que dessa forma artesanal, tá? Porque esse trabalho do artesão, esse primeiro momento, essa primeira fase de produção, era artesanal. Então, era uma coisa extremamente, era devagar, né? Não era na velocidade de se produzir uma camisa numa indústria, numa máquina, tá? Então, o modo de produzir artesanal, né, no artesanato, tudo era sob o controle do artesão, né, de uma pessoa. Ele produzia, ele vendia, ele lucrava. Na manufatura, começou a já ter aí a divisão, né? O empregador que fornecia essa máquina, muitas das vezes, o empregador que fornecia essa matéria-prima e o empregado aí, né, o trabalhador que produzia essa mercadoria. Nesse ambiente da manufatura, em muitos momentos, a produção acontecia até mesmo na casa da pessoa, tá? Separava-se ali um ambiente para se produzir, né? Para se fabricar a mercadoria. Às vezes acontecia a união de artesãos, né, em volta daquele trabalho, já montando pequenos setores. Como assim? Aquele que corta, aquele que costura, tá? Já começou aí, bom dia, meu amor. Começou aí já uma divisão de trabalho, tá bom? E aí surgiram, nada, amor, importante que você chegou. Estando aqui, tá ótimo. Claro que é melhor chegar sem atraso, né? Mas chegou, tá super importante. E? Como assim? Ah, tá, a casa tinha, né? Ou não, né? Nem sempre a casa era grande, não. Uma coisa, um cubículo, né? Minúscula, tá? Mas separava-se um espaço, fazia-se um galpão, aí entra o empregador, né? O empregador, ele entra aí com uma pequena construçãozinha e ali ele monta o espaço, né? Para um trabalho onde ele, o empregador, fornece, né, a matéria-prima ao instrumento de trabalho também, alguns deles com essa máquina de tear, por exemplo, e ele também ficava aí com grande parte desse lucro, dessa venda. Então, havia uma divisão. Quando surgiram as máquinas a vapor, aí nós tivemos uma outra etapa, né? A maquinofatura. Aí se fez necessário o surgimento das
fábricas. Então, aquele homem, né, o artesão, que controlava todas as etapas de produção, que depois passou a dividir as etapas de produção, ele agora, nesse momento da maquinofatura, ele vende a sua força de trabalho, né? Isso quer dizer o quê? Ele sai do seu ambiente familiar e vai para a fábrica, né? Ele passa a vender o seu trabalho, ele passa a trabalhar em troca de um salário. Ele já não divide lucro algum e ele não tem mais controle de todas as etapas da produção de uma mercadoria. Agora, né, a partir desse momento da maquinofatura, nós temos a substituição da força humana pelo uso das máquinas, né, que passaram a ser movidas a vapor nesse início, né, mas faziam ali um movimento de trabalho sozinhas, sem mais utilizar a força humana, tá bom? E aí nós tivemos, né, dois grupos sociais que surgiram. O proletário, que vem a ser quem? O trabalhador assalariado, e a burguesia industrial, que são os capitalistas que nós vimos ontem, né? Os donos das máquinas e das fábricas, tá? Então acontece aí uma nova organização na sociedade, que até então, né, essa organização de produção de mercadoria era realizada pelo artesão. Então, olha só, quando a gente. E agora, com a maquinofatura, né, com as fábricas, com as máquinas a vapor, tudo passa a ser controlado pelo relógio. Como assim, né? Tudo agora é na questão de se produzir cada vez mais. A intenção, né, o desejo, o objetivo é aumentar sempre a produção. Produzir mais, vender mais. Então, olha como é que nós temos aí a transformação social. Por isso que a gente fala que a Revolução Industrial é uma transformação profunda na sociedade. Ela não só modificou a forma de se produzir algo, mas toda uma organização que existia. Aí a gente pensa o seguinte, né? Pô, professora, a Revolução Industrial foi algo muito bom, né? Algo muito positivo, né? Se produziu mais, se vendeu mais, pois é. Foi produtivo, sim, tá? Mas não foi algo muito bom. Os artesãos perderam o seu emprego, né? Os artesãos perderam aí a sua autonomia, passaram a ter que trabalhar em fábricas, né? Passaram a ter que viver sob condições que nem sempre, que na verdade, na maioria das vezes, eram condições precárias, tá? As fábricas não davam suporte aí para esses trabalhadores de trabalharem de forma adequada. Fábricas extremamente escuras, sem ventilação. Esse trabalhador trabalhava, esse homem trabalhava de 15 a 16 horas por dia. Ele não tinha horário de almoço. Se ele se acidentasse na fábrica, ele era mandado embora. Ele não tinha direitos trabalhistas, né? Ele não tinha férias, não tinha nada, não tinha piso salarial. Cada empregador, cada fábrica estipulava aí o salário que ele iria pagar, que é um salário inviável muitas das vezes, né? Esse trabalhador não tinha condições necessárias nem dentro nem fora das fábricas. Então, assim, a Revolução Industrial não teve aí mais pontos positivos do que negativos, tá? As condições foram super precárias. E aí, já que estamos aqui agora num número maior, eu separei um videozinho aqui do telecurso para poder, né, ilustrar isso tudo que eu falei com vocês desde ontem e para poder também fixar e revisar de forma mais lúdica, né? Mostrando aí, né, dando exemplos e mostrando aí também o conteúdo de uma forma mais leve, tá bom? Então, ó, prestem bastante atenção. Vou colocar aqui. Estão visualizando? Fala aí para mim. Sim. Sim? Então, vou iniciar, tá? Ó, fiquem bem atentos, tá? Esse vídeo ajuda muito a gente compreender o assunto que a gente começou ontem, tá bom? Ó, vou dar início, hein? As máquinas que mudaram a indústria e o mundo são o tema da nossa teleaula de hoje.
Nesta teleaula, você vai aprender o que foi a Revolução Industrial. Vai ver os efeitos que a produção em larga escala teve na sociedade e o surgimento do proletariado urbano. E conhecer as revoluções políticas que agitaram a Europa no século XIX. A chegada das máquinas na indústria mudou a sociedade e o mundo e ficou conhecida como Revolução Industrial. Foi no século XVIII, um século que viu grandes transformações políticas, lembra? A Revolução Francesa e a Revolução Americana mudaram a face da Europa e da América. Foi no século XVIII também que a população da Europa dobrou e que as colônias ofereciam mercado e matéria-prima. O aumento da produção agrícola e industrial era uma necessidade. E a Revolução Industrial começou no país que tinha melhores condições de bancar o desenvolvimento da indústria, a Inglaterra. Em 1760, são inventadas as primeiras máquinas de fiar. Em 1779, é a vez da máquina a vapor. Essas inovações inglesas atingem, em primeiro lugar, a mineração e a fabricação de tecidos. A Inglaterra tem grandes reservas de ferro e de carvão que dá combustível às máquinas. O vapor permite mover a maquinária das indústrias e desenvolve a mineração e as fundições. As máquinas começam a entrar pela porta da indústria têxtil e as fábricas substituem a manufatura artesanal. Estamos falidos. Não dá para competir com essas máquinas. Nem adianta continuar fiando. Nós que produzimos tão bem. Não é possível que essas máquinas sejam tão melhores. Você não faz ideia. Já tem máquina que faz 400 fios ao mesmo tempo. Então vamos comprar uma. E o dinheiro? E o capital? Custa uma fortuna. E esses monstros só cabem em prédios enormes. Ah, Vicente, agora eu tô entendendo. Quem se deu bem nessa época é quem tinha dinheiro para comprar as máquinas e construir fábricas. Exatamente, vendia o capital, os capitalistas. Agora, de onde veio esse dinheiro todo? Ué, você não tá lembrado? Isso aí a gente já viu. A Inglaterra era uma grande potência mercantil desde o século XVII. Eles dominavam boa parte do comércio mundial, tinham várias colônias. Ah, então você está querendo me dizer que o dinheiro dos capitalistas da indústria veio do comércio colonial? Do comércio colonial, sim. No século XVIII, os ingleses já tinham um sistema bancário muito desenvolvido. Com tudo isso, a burguesia já tinha acumulado muito dinheiro. E foi essa burguesia que deu início ao capitalismo industrial, concentrando a produção nos grandes estabelecimentos e acabando com as manufaturas artesanais. E para escoar a produção, desenvolveram os transportes, com estradas, canais e ferrovias, que chegaram graças às locomotivas a vapor. O que aconteceu na Inglaterra há 2 séculos não foi muito diferente do que aconteceu aqui ou em qualquer outro lugar que se industrializou. A indústria fez crescer as cidades e atraiu gente para trabalhar nas fábricas. Companheiro, por favor, você vem de onde? Da Bahia. Eu vim de Birigui. Eu vim do estado de São Paulo, Narandiba. Do estado do Paraná. Os ingleses do século XVIII também migraram do campo para a cidade. Os novos métodos de cultivo e máquinas agrícolas os deixaram sem trabalho na terra e forçaram a procura de emprego nas indústrias. Só que há 2 séculos atrás, as condições de vida e trabalho eram diferentes, eram muito piores. Tanto trabalho para ganhar essa miséria. E as crianças? A Mariazinha tá na tecelagem. E o João ainda não acabou seu turno na mina. Nem hoje. Dia que ele faz 6 anos, deixaram ele sair mais cedo. E a família da tua prima? Além de procurar emprego, eles não estão conseguindo se acostumar com a vida na cidade, não. Depois de uma vida inteira no campo. Difícil é viver todo mundo aqui amontoado. Fazer o quê também? Estão expulsando todo mundo do campo. Agora estamos aqui. Proletários. Se não fossem as crianças, a gente não ia ter nem o que comer. Por que eles não dão um salário decente para os adultos e deixam as crianças em paz? Por quê? Para pagar menos. Para dar menos comida. Mandar mais facilmente para o fundo das minas. Sem ter ninguém para discutir as ordens.
Só obedecer, obedecer. Que absurdo, né, Vicente? Colocavam as crianças nas indústrias, nas minas. Que coisa, né? E a situação não estava ruim só para os operários na Inglaterra, não, viu? É claro, a indústria tinha chegado já em outros países da Europa também. Exatamente, tinha chegado sem nenhum tipo de legislação, de garantia para os trabalhadores, entendeu? Agora, será que os operários não se organizavam, não reclamavam, não faziam alguma coisa? Chegou uma hora que eles se organizaram. Em 1833, os trabalhadores organizam os primeiros sindicatos na Inglaterra. Em 1848, Friedrich Engels e Karl Marx lançam um manifesto comunista. Trabalhadores de todo o mundo, univos. É a palavra de ordem do Manifesto Comunista. Segundo Marx, uma nova sociedade vai surgir da luta entre a classe da burguesia capitalista e a classe trabalhadora. Marx dizia que toda a história é a história da luta de classes. Suas ideias estão neste livro, O Capital, e foram a base da ideologia comunista, uma das ideologias mais marcantes de nosso tempo. Um tempo marcado pela Revolução Industrial. A Revolução Industrial estabeleceu novas relações de produção e fez surgir o movimento operário. A burguesia e o proletariado se tornaram as principais forças da sociedade. A burguesia exigia liberalismo político e econômico. Os trabalhadores exigiam reformas sociais urgentes. O resultado foi uma onda revolucionária que atingiu quase todos os países da Europa. Mas um dos governos menos afetados foi o da Inglaterra. Para entender melhor isso, que tal a gente pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Desde 1688, quando o poder maior foi tirado do rei e passou para o parlamento, os ingleses tiveram estabilidade política, coisa que não aconteceu nos países onde se tentou impor novamente monarquias absolutistas que contrariavam os interesses tanto da burguesia quanto dos trabalhadores. Os países europeus, com regime de monarquia absoluta, combinavam as crises do campo com as que a industrialização trazia para as cidades. A opinião pública se radicalizou, o que fez com que ganhassem força os movimentos revolucionários. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A Revolução Industrial começou na Inglaterra, onde o liberalismo político e econômico era a favor da burguesia. Exatamente. E nos outros países da Europa, onde os reis queriam deter todo o poder, o movimento revolucionário ganhou mais força ainda. E aonde aconteceram essas revoluções? Em 1820 e 1821, acontecem revoluções liberais na Espanha, Portugal e Itália. Na Polônia, na Alemanha, na Bélgica, surgem movimentos liberais e nacionalistas. A Bélgica consegue a independência, mas a maioria dos outros movimentos são reprimidos com violência. Um dos poucos triunfos acontece na França. Em 1830, um levante popular força o rei absolutista Carlos X a fugir. O novo monarca reina até 1848. O novo rei é Luís Filipe I, chamado o Rei Burguês. Os operários franceses fazem seguidas manifestações por melhores condições de vida, que termina em confrontos armados numa revolução popular. O rei foge e é proclamada a Segunda República. A França foi um dos países onde a Revolução Liberal triunfou. Em lugares como a Alemanha e Itália, ela foi sufocada. Mas a onda revolucionária foi tão forte que essa época ficou conhecida como a Primavera dos Povos. De qualquer forma, todas essas sociedades mudaram definitivamente com a industrialização. E o mundo também. Para países como o nosso, a industrialização da Europa significou mais dependência. Para entender por quê, não é preciso ir muito longe. Como ainda acontece hoje em dia, quem tem o domínio das novas técnicas industriais tem mais poder, o poder da tecnologia. Como hoje também, os países produtores disputavam os mercados, e quanto mais concorrentes, maior a disputa. Mas quando começou a Revolução Industrial, os países da Europa não estavam disputando os mercados das colônias, não era assim? Exatamente, por isso que os impérios coloniais europeus se expandiram tanto no século XIX. E a Inglaterra, que começou a Revolução Industrial, como é que ficou, hein? A Inglaterra se tornou a maior potência mundial. Dominou o comércio e consolidou o seu império colonial na Ásia e na África. Outra coisa que se ampliou foram as ideias socialistas.
A burguesia e o proletariado, que até então atuavam juntos contra a nobreza, ficaram em lados opostos. Foi aí que surgiu o comunismo, mas isso já é outra história. Por agora, que tal a gente revisar? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a introdução das máquinas na indústria, a chamada Revolução Industrial, teve início na Inglaterra e mudou a sociedade e o mundo. Fez crescer as cidades e surgir o capitalismo industrial. Viu que a vinda da população do campo para a cidade e a concentração industrial originou o proletariado industrial. A desigualdade social provocou movimentos operários. Aprendeu que vários países da Europa tiveram movimentos revolucionários no século XIX, entre eles a França, e que as ideias socialistas se difundiram. Por hoje é só, mas na próxima teleaula tem mais. Até lá! Quem tiver a oportunidade, né, de rever essa teleaula, reveja, né, porque vocês viram que é extremamente bacana, importante demais e ajuda muito, auxilia muito a gente a entender sobre o que aconteceu naquele período. Né? Vocês viram aquela família, por exemplo, né, retratada pela a mãe, o pai, eles conversando, é onde ele perguntou pelas crianças, né? A menina e o menininho, inclusive o menino de 6 anos. Nesse período dessa primeira Revolução Industrial, as crianças também trabalhavam. Trabalhavam nas minas, trabalhavam nas indústrias, trabalhavam mexendo nas máquinas, tá? E recebiam um salário muito, muito mais baixo do que um adulto, né? E por que esse trabalho infantil, também falou muito isso no vídeo, por que ele era tão utilizado, né? Porque a criança, ela obedecia, ela temia, né? Ela tinha medo, então tudo que era mandado fazer, ela fazia. Então era de interesse muito dos empregadores, dos burgueses, dos capitalistas, ter crianças no trabalho. O salário era mais baixo, além de tudo, faziam tudo que era pedido. Claro que nem sempre tinham aí a força, né, para fazer determinadas funções, e por isso eram colocadas exatamente em funções que cabiam aí, né, o trabalho infantil, que hoje que a gente sabe que não cabe de forma alguma, né? Mas naquela época era super comum, tá? Bem, vimos também que os operários, né, já aí no auge da Revolução Industrial, já com máquinas, fábricas funcionando a todo vapor, os operários começaram aí a querer fazer valer direitos, né, a reivindicar direitos. Eles queriam melhores condições dentro das fábricas, eles queriam melhores condições fora da fábrica, né, salários que dessem para os manter fora das fábricas, tivessem um lugar adequado para morar com sua família. E começaram a surgir movimentos, né, ideias, movimentos intelectuais para levar uma organização para esses indivíduos, para esses trabalhadores. Então surge aí o socialismo científico, né, criado por Karl Marx e Hegel, aonde eles acreditavam que o motor da história era a luta de classes, né, essa relação entre proletariado e a burguesia. Karl Marx defendia que o proletariado, que o trabalhador assalariado deveria se organizar, deveria exigir os seus direitos, deveria, inclusive, segundo aí a defesa do marxismo, né, segundo aí a defesa do socialismo científico, deveria, inclusive, ocupar cargo de poder, né, porque era ele que mantinha, ele que movia a sociedade com o trabalho. E aí também surgiram outros pensamentos, como o anarquismo também, né? O anarquismo pregava a destruição do Estado, né? O anarquismo não aceitava nenhum tipo de controle, né? Nenhum tipo de submissão. Então, a Revolução Industrial, ela teve a questão, vamos dizer aí, né? Arriscar dizer aí, positiva, no que está relacionado a produzir, né, um número maior de mercadorias, a entrada de dinheiro, de capital em cada estado, em cada país, mas ela teve pontos muito negativos, né? Que foi aí a retirada das pessoas, né? A expulsão praticamente das pessoas do campo, que tiveram que ir em busca de empregos, que tiveram que ir em busca de salário. Então, um fim aí do artesão, né? Da questão do artesanato. A relação de apropriação, né? Do trabalho, né? Da força de trabalho do indivíduo, que não era reconhecido, né? As pessoas vendiam aí sua força de trabalho, as pessoas iam trabalhar nas fábricas
por salários miseráveis, que não conseguiam se manter, né, fora dessas fábricas. As condições dentro das fábricas eram horríveis, eram precárias. Os trabalhadores, como eu falei, não tinham direitos trabalhistas, os trabalhadores não tinham piso salarial, viviam uma vida de grande dificuldade, tá? Alguma pergunta? Querem botar alguma posição? Falem aí alguma coisa. Tá tudo bem? Tudo certinho? Ó, eu vou botar... Eu entendi tudo, tia. Que bom, fico feliz. Tá tudo bem, tia. Que bom. E se não tiver, crianças, é para falar, tá? Às vezes, mesmo que seja uma coisinha simples, pergunta. Não deixem de perguntar, não, para não ficar, sabe, aquela duvidazinha, né, pertinente. E eu sei também que nesse início, a gente acaba não tendo tanta dúvida assim, né? Acaba ficando tudo mais ou menos tranquilo, tá? Mas, conforme as dúvidas forem surgindo, gente, vocês anotem e passem para mim, tá bom? Eu vou botar aqui no chat. Bom, tia. Não deixa de fazer isso, não. Eu vou botar aqui no chat até o link desse telecurso, desse vídeo, porque eu sou fã e eu achei ele assim, muito, muito bacana, muito esclarecedor. Lembrando que eu não vou terminar esse assunto hoje, não, tá? Na semana que vem eu vou falar de novo sobre isso. Na semana que vem eu vou apresentar para vocês um vídeo que eu achei maravilhoso, que faz um mapa mental sobre todos os pontos importantes desse conteúdo. Depois, inclusive, eu vou pedir para vocês, né, quando semana que vem eu mostrar, né, que eu expor esse mapa mental, de vocês imprimirem ou copiarem, colocarem no caderno, porque é super valioso, né? É super, é uma ajuda e tanto para provas, seja ela na nossa escola ou fora dela. Então, a gente vai continuar esse assunto ainda semana que vem, tá? Não vou encerrar ele aqui, não. Eu já vou pedir para vocês anotarem a atividade de casa. Será no livro, página 311 e 312. Porque agora eu vou fazer aqui a chamadinha para anotar o nomezinho de vocês. Então, lá, a atividade de casa. Você pode repetir as páginas, por favor? Eu botei até no chat, ó. 311 e 312. São essas duas paginazinhas para a semana que vem. Outra coisa, não deixem de fazer, tá? O exercício, ele faz a gente fixar o assunto, ele faz a gente revisar o assunto. É muito importante fazer o exercício, muito mesmo, tá? Não deixem de fazer, porque será quando vocês realizarem o exercício, é que vocês vão começar a surgir dúvidas, a pensar em outros pontos, para poder a gente falar a respeito. Então, não deixem de fazer a atividade. Deixa eu ver aqui quem está na aula, para eu poder também anotar o nome. Calma aí. Ana Bárbara, anotei. Presente. Ana Clara. Aqui. Cadê? Breno, tá aqui, já olhei, né? Daniel, estou conferindo, porque eu estava anotando. Ellen, deixa eu ver se eu anotei a Ellen. Presente, tia. Tá bom, meu amor. Gabriel Cabral. Outro Gabriel, como tem só o iniciozinho de sobrenome, eu não vou lembrar, e eu estou sem a chamada, tá? Aí eu estou anotando conforme está aqui no chat. E Gabriel Branão tá aí, se for Gabriel Branão. Tá aí. Eu botei só o Bzinho, botei igual você botou aqui, que depois eu vou botar no diário. Cadê? João Gabriel, deixa eu ver se eu anotei. José Augusto. Espera aí rapidinho, foi. Júlia Lima. Júlia Siqueira, também. Pedro Lucas, Rafael, Júlia Siqueira estava aqui, será que caiu? E o Rafael tá aqui, Estou vendo. Rebeca, também anotei. Eu anotei os nomes, como eu estou sem diário. Rebeca, Renan. Eu tenho que conferir para ver se eu anotei certo. Sabrina. Rebeca, eu tô aqui. Tiago, ó, Tiago eu não tinha anotado. Tiago, Rebeca, Renan, Sabrina, Sabrina, Rebeca, Renan, Tiago, ó, Tiago eu não tinha anotado. Tiago, 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 ó, Tiago eu não tinha anotado.
Tiago e Yasmin Rezende também. A Júlia Siqueira, que eu acho que caiu. Ela estava aqui, eu tinha anotado o nome dela. Júlia Silveira tá aí, não tá não, tia? Não sei, não estou vendo ela aqui não. Mas ela estava. A internet dela deve ter caído. Ela estava aqui, eu vi. Então tá bom, meus amores. Deixa eu conferir aqui, já conferi a chamada, conferi a atividade de casa. Então, hoje a gente está bem tranquilo. Mais uma vez, alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida? Algo a se falar? Dever de casa conferindo, hein? 311, 312. Como eu falei, não deixem de fazer de jeito nenhum, tá? Para poder fixar e revisar o assunto. Nosso assunto é sobre Revolução Industrial, né? Nós já vimos o Antigo Regime, já vimos Iluminismo, já vimos revoluções inglesas e agora estamos na Revolução Industrial. Perceberam que esses assuntos estão interligados, né? Então, eu tenho que estar ciente aí do acontecimento, pelo menos os acontecimentos mais importantes e evidentes dentro de cada um, que ocasionou o outro, né? O seguinte, eles estão aí, eles têm uma relação um com o outro. E como eu falei para vocês, não deixem de fazer atividade. Quem perdeu a anotação da aula de ontem sobre a Revolução Industrial, pega com alguém, tá? Pede para alguém bater a foto do caderno, manda para vocês, que agora está super prático fazer isso, e deixe essas anotações no caderno, que elas vão ser utilizadas. Eu sempre falo isso, né? Eu utilizo todas as anotações. Então, não deixe de deixar o caderno aí, não deixe de colocar o caderno em ordem, tá? Então, vou parar aqui.